Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira, dia 19 de março do ano 2025. 19 de março do ano 2025. Graças a Deus por ter chegado ao novo dia. Graças a Deus por este novo amanhecer. Graças a Deus por poder estar aqui para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira, isto é a Bíblia, o mate e o amanhecer. Um devocional, uma palavra de Deus para começar o seu dia debaixo da glória de Deus. No dia de ontem começamos a falar de um homem chamado Mefibosete. Começamos a falar de um homem que morava numa terra que ele não desejaria morar. Sabe que às vezes tem lugares que não desejaríamos morar ou que não gostaríamos de que ninguém morasse nesse lugar. Seja pela perversidade, pelo pecado, enfim. Temos exemplos na palavra de Deus, como Sodoma, como Gomorra, como aquelas cidades que foram destruídas por Deus como consequência da iniquidade e do pecado. Temos também ali exemplo de que, como um homem que acreditava em Deus, ele foi desviando-se aos poucos e caindo nas redes malignas, nas artimanhas malignas do inimigo das nossas almas. Mefibosete, um jovem que era um príncipe de Israel. O novo rei agora tinha assumido o trono de Israel. Quando assume um novo governante, quase sempre as expectativas são grandes. Pareceria ser que as esperanças da população se renovam e logo começam a dissipar-se, começam a desaparecer aquelas esperanças que tinham daquilo que esperavam daquele governante. Davi começa então a reinar. Davi, ele começa a reinar sobre Israel. E no capítulo número 9 de 2 Samuel, versículo número 3, vamos encontrar o seguinte. E o rei lhe disse: haverá ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar compaixão por amor a Deus? Então Ziba respondeu ao rei: resta um filho de Jonatas, que está aleijado dos seus pés. Resta um filho de Jonatas, que está aleijado dos seus pés. E continua dizendo o rei: onde está? E Ziba respondeu ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Gamir, em Lodebar. Então o rei enviou para que outro cesse da casa de Maquir ao filho de Gamir de Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas, príncipe de Israel, neto do antigo rei Saul. Davi tinha feito um pacto, no capítulo número 18 de 1 de Samuel, com Jonatas. Eles tinham feito um pacto.
Eles tinham feito uma aliança de amizade, de cumplicidade, uma verdadeira amizade. Começa ali em 1 Samuel capítulo 18, entre Jonathan e o rei Davi. Agora, aquele que está passando por um momento de necessidade, aquele que está passando por um momento de aflição, é justamente um filho daquele amigo que ele tinha feito um pacto de amizade com ele. Aquele amigo que várias vezes salvou a vida do rei Davi. Ali então vem apresentar-se Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Veio Davi e, caindo sobre o seu rosto, se prostrou a Davi e disse: Mefibosete. E ele respondeu: teu servo veio. Então Davi disse a ele: não tenhas medo, porque eu te tratarei com compaixão por amor a teu pai Jonatas. Eu te restituirei todos os campos do teu pai Saul, e comerás pão sempre à minha mesa. Mas ele se prostrou e disse: quem é teu servo, para que me olhes, sendo que sou como um cão morto? Esta é a situação. Esta é a situação de um jovem que tinha absolutamente tudo. Uma criança que nasceu no palácio do rei, que teve um infortúnio aos seus 5 anos, quando sua babá, aquela mulher que estava a cargo dele, foi resgatá-lo, foi sair da cidade com ele, pois ficaram sabendo que seu pai tinha sido morto em batalha, seu avô tinha sido morto em batalha, e o costume era que todos os descendentes dos reis, eles fossem totalmente eliminados, para que não existisse uma oposição ao novo rei que iria levantar-se. Quando ele vem até Davi, encontramos essa expressão que Davi diz para ele: não tenhas medo, não tenhas medo. O medo é um espírito que se apodera das pessoas. A palavra de Deus nos fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu um espírito de templância, de amor, de moderação. É um espírito que entra nas pessoas. E quero convidar você, já que falamos sobre o medo, para domingo às 19h30 aqui na rua Prudente Domingues 440, onde estaremos ministrando justamente sobre o medo. Eu não sei quais possam serem os seus medos. Mefibosete tinha o medo de perder a sua vida. Tem muitas pessoas que, curiosamente, têm medo da morte. Ele teria medo do encontro com Davi. Aquele encontro com Davi que trazia para ele uma certa incerteza, uma certa ansiedade, angústia, poderíamos dizer assim. E vem apresentar-se diante do rei. Praticamente poderíamos dizer que ele não teve opção alguma de ir ou não ir apresentar-se ao rei Davi, pois ele tinha sido convocado pelo rei. Ao ser convocado pelo rei, ele tinha, sim ou sim, de apresentar-se ante o trono do rei. Você sabia que todos nós, toda a raça humana, cada um de nós, estamos sendo convocados a um dia nós apresentar diante do trono de Deus? Que temos nós para apresentar ao Senhor?
Quais serão as palavras do Senhor ao nosso respeito? Que tem Deus para nós dizer? Se nós parássemos neste momento para pensar, que diria Deus ao nosso respeito? Que diria Deus a respeito à minha vida? Que diria Deus a respeito à sua vida? Não temas, foram as palavras do rei Davi. Não temas. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, seu esposo, sua família, em nome de Jesus. Não temas, foram as palavras do rei para Mefibosete. A palavra não temas encontramos por várias vezes nas Sagradas Escrituras. Deus falou para Josué, não temas, somente esforça-te, sê um valente. Não temas foram as palavras do rei para aquele jovem que estava com seu rosto no chão, é o que está dizendo a palavra de Deus, humilhando-se na presença do rei. Nós também temos um rei. Nós também temos um rei. E a grande pergunta é, nós humilhamos nós diante do Senhor Deus Todo-Poderoso? Pastor Vilto e pastora Laura, da cidade de Rosário, bom dia, que Deus abençoe suas vidas e que Deus venha trazer prosperidade, avivamento, unção sobre o ministério de vocês aí na cidade de Rosário do Sul. Assim como também bom dia, a Delta, na cidade de Santa Maria, lá em Camobi, creio. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, minha irmã. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida nesta manhã. Bom dia também, Emiliane, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente tua vida, minha irmã, esposo, filhos. Que Deus venha abençoá-los poderosamente. Não temas, foram as palavras do rei Davi. Não tenhas medo. Qual era o medo que tinha Mefibosete? Era medo de morrer. Era medo de ser decapitado. Era medo de ser preso. Era medo de ser acorrentado. Bom dia, nosso irmão Felício. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua esposa, seus filhos. Que a glória de Deus esteja sobre sua casa. Esse era o medo que tinha Mefibosete. Imagine, ele era filho de um príncipe de Israel, que era Jonatas, que seria o sucessor do seu pai Saul. Ao falecer o seu pai Saul, Jonatas assumiria o reino. Se falecesse Jonatas, quem assumiria o reino seria Mefibosete. Agora, Davi tinha sido escolhido por Deus para ocupar o reino de Israel. Davi esperou 15 anos. Davi não se antecipou absolutamente em nada. Ele esperou tudo no tempo de Deus. Agora ele estava no trono. Agora ele estava no trono de Israel. Mas ainda ficava alguém da casa de Saul. E volto a dizer que era costume eliminar a todos supostos herdeiros ao trono. Então esse era o grande perigo por o qual estava passando Mefibosete. Ele tinha razão de ter esse medo que ele estava tendo. Ele estava praticamente desesperado. Raíssa, lá em Puerto Rico, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, minha irmã.
uma jovem, trabalha na obra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente nesta manhã a ti e a toda a tua família. Medo de morrer, medo a ser preso, medo a ser acorrentado. Essa era a situação de Mefibosete. Quando o rei manda chamar ele, o que menos passaria pela cabeça dele seria uma boa notícia. O menos que ele pensaria seria isso, em receber uma boa notícia de parte do rei. Agora, vemos também a situação no versículo número 8. Vemos a situação por a qual estava passando Mefibosete. Sua autoestima estava lá embaixo. Adriano, na cidade de Artigas, bom dia, bom dia. Um grande abraço, para Adriano, para sua esposa, para seus filhos. Que Deus venha abençoar poderosamente seu novo empreendimento. Que Deus venha trazer prosperidade. Nós vemos quando Mefibosete se dirige ao rei e vai se comparar a um cão morto. A um cão morto. Ele não tinha vida própria. Não tinha vida própria. Era um homem que vivia rastejando, pois ele estava aleijado, tinha quebrado seus 2 pés. Ele não tinha absolutamente nada. Ele poderia ser aquele tipo de pessoas que às vezes diz: Deus esqueceu de mim. Quantas vezes ouvimos pessoas falar isso? Até Deus se esqueceu de mim. Às vezes pessoas que estão dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, que conhecem a palavra de Deus, e chegado um determinado momento de prova, de aflição, de angústia, que todos nós passamos, porque se alguém te falou que ser cristão, que ser discípulo de Cristo, vamos estar totalmente vacinados contra a aflição, vamos estar vacinados contra a tristeza, vamos estar vacinados contra a angústia, te mentiram. Porque passamos por esses momentos, passamos por desertos. Mas eu sempre digo que no meio do deserto, Deus sempre tem um oásis preparado para que nós venhamos descansar e renovar as nossas forças e continuar em frente. Então não se sinta um desamparado de Deus. Não se sinta alguém que pensa que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Não esqueceu. Mefibosete se enquadra dentro desse tipo de pessoas. Ninguém se importa por mim. Tem pessoas que querem obter as coisas sentindo-se como vítima, vitimizando-se. Agora, Mefibosete não. Ele estava vivendo uma realidade. Ele estava vivendo uma realidade. Um jovem que cresceu numa cidade que ele não queria jamais estar, pois ele estava em Lodebar. Lodebar na Bíblia significa sem pasto. Lodebar na Bíblia significa desgraça, angústia, miséria, pobreza. Esse é o sentido etimológico da palavra Lodebar. Então ali ele estava naquela situação, sentindo-se como um cão morto, sem esperança. Mas um dia ele ouviu uma palavra que disseram para ele: tem bom ânimo, o rei te mandou chamar. Tem bom ânimo, o rei te mandou chamar. Tem bom ânimo, o Senhor está te chamando a que voltes para a casa do Pai.
O Senhor está te chamando a que venhas ter um encontro real e verdadeiro com Ele. O Senhor está te chamando que te levantes desse lugar de aflição. O Senhor está te chamando que te levantes desse lugar de religião, que deixe de ser um ser religioso e que venhas verdadeiramente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que venhas converter-te num verdadeiro filho ou filha de Deus. Que venhas a ser um verdadeiro discípulo de Cristo. O Senhor está te chamando. Tem bom ânimo. O Rei te mandou chamar. Tem bom ânimo. O Rei te mandou chamar. Para que te mandou chamar o Rei? Para te julgar? Para que me chamou o Rei? Se perguntaria Mefibosete. Ele vai me matar, ele vai me acorrentar, ele vai me eliminar. Mas quais são as palavras do rei para Mefibosete? No versículo 7. Então Davi disse a ele: não temas, não tenhas medo, porque eu te tratarei com compaixão, por amor a teu pai Jonatas, e eu te restituirei todos os campos do teu pai Saul, e comerás pão sempre junto à minha mesa. Era isto que o rei queria. Jamais teria passado pela mente, pela cabeça, pelo pensamento de Mefibosete que seria isto que Deus tinha preparado para ele. A palavra de Deus diz que coisas que não passaram pela nossa mente, que nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparadas para você. Não duvide do Deus ao qual você serve. Não duvide do único e verdadeiro Deus que existe. Não há outro Deus, existe somente um Deus representado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Corra para os braços dele. Esqueça toda crença limitante. Esqueça toda crença, toda religião que trabalhe através do medo. Esqueça do medo. Venha para Cristo para que Ele possa te fazer mais do que vencedor. A palavra de Deus diz, e ela é muito clara nisto, quando ela diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem ninguém, amor. Tem ninguém que possa ser contra você, contra mim, contra os filhos de Deus. Não tem ninguém. O diabo, se ele se levanta, é para cair. Ele está debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a própria palavra declara que todo principado, toda potestade estão sujeitos, estão debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus declara que em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não existe alguém nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar algum do universo, no qual você possa ser salvo, a não ser em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essa palavra salvação, ela traz muito. Ela vem acompanhada de cura. Ela vem acompanhada da felicidade, da alegria. Talvez quantas pessoas estavam como Mefibosete, ou estão como Mefibosete, em Lodebar, na angústia, na aflição, na miséria. Não tem um momento para poder sorrir. Quantas pessoas andam rastejando, não estão aleijados fisicamente, mas estão aleijados espiritualmente, rastejando, passando por necessidades.
Mari, da cidade de Taquarembó, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã. Quantos estão nessa situação? É momento de sacudir o pó das suas roupas. É o momento de erguer-se, de levantar-se e dizer: eu tudo posso daquele que me fortalece. Mas para falar isto, primeiro, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o único caminho, a única verdade, o único do qual nós vamos ao Pai, tem que estar no seu coração. Tem que formar parte da sua vida. Tem que formar parte do seu caminhar. O Rei te mandou chamar. O Rei é quem chama. Nós nascemos e temos uma data de validade que não sabemos quando. Qualquer produto que compramos no mercado, está ali a data de validade. Vence tal dia, tal hora. Agora, a nossa data de validade, nós não sabemos quando vai ser o dia, quando vai ser a hora, quando vai ser o momento. E quando o Rei nos chamar, para onde iremos? Como disse o Senhor Jesus numa certa oportunidade, se viessem pedir a tua alma hoje, para onde ela iria? Basta de miséria, basta de miséria, basta de tristeza, basta de angústia. Pastor Rodrigo, da cidade de Rosário, bom dia, meu irmão. Estive dando uma olhadinha ali na live dele, ele começa às 6 horas, eu acho, madruga um pouquinho mais que eu. Bom dia, meu irmão, um grande abraço para sua esposa, seus filhos aí, que Deus venha abençoá-los poderosamente. Qual é a sua real situação? Qual é a sua real situação? Como está a sua vida hoje? Você está como Mefibosete, que está sentindo-se como um cão morto. Quem sou eu, Senhor? Seu filho é uma filha de Deus. Seu filho, uma filha de Deus. Você foi gerado, criado por Deus. Deixa eu te dizer algo nesta manhã, antes de nós finalizar. Muitos têm sido enganados por Satanás e acreditam serem filhos de Deus, quando na realidade não são. E a palavra de Deus, a qual é fiel, a qual é eficaz para converter a nossa alma, a palavra de Deus que é pura, que é verdadeira, a palavra de Deus que permanece para sempre, ela nos fala da seguinte maneira, no Evangelho de João, capítulo número 1, verso número 12. A todos aqueles que o receberem, Deus lhes deu o poder, ou a potestade, diz em outras Bíblias, de serem transformados em filhos de Deus. Então temos algo claro, que para ser um filho de Deus, devemos de receber a Jesus Cristo de Nazaré como nosso único e suficiente Salvador, para poder converter-nos em filhos de Deus. Senão, somos criaturas de Deus. Somos criação de Deus. Somos formados por Deus. Agora, para ser filho, é necessário ter esse registro. Assim como quando nós nascemos e nossos pais correm e vão colocarem o nosso nome
nós registrarem. Assim também, para ser filho de Deus, necessitamos receber a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Sem isso, não existe salvação. Sem isso, não somos filhos de Deus. Pai, nesta manhã, Senhor amado, eu quero orar ao Senhor por aqueles, ó Deus, que até o dia de hoje, Pai, eles não sabiam como serem filhos de Deus, ou talvez se consideravam teus filhos, mas ainda não receberam a Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Salvador. Que nesta manhã, Senhor, eles possam abrirem as suas bocas e dizer: eu recebo a Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador, e me arrependo de todos meus pecados e declaro que somente Jesus vai ser o Senhor, ou é o Senhor da minha vida a partir de agora. Pai, que eles possam serem verdadeiros filhos, que eles possam caminhar contigo, meu Deus, que encontrem um lugar para poder alimentar-se da tua palavra e que teu Santo Espírito esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Isto não termina por aqui. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém. Grande abraço para todos.